Muy buenas a todos, bienvenidos al Thursday Science Seminar número 31. Hoy nos acompaña el doctor Felipe Galiforni Silva y va a estar dictándonos su charla titulada Avances recientes en la simulación de la dinámica Playa-Duna. ¿Qué tan lejos estamos? El doctor Felipe Galiforni Silva es oceanógrafo por la Universidad de São Paulo, en Brasil, con doctorado en gestión e ingeniería de aguas por la Universidad de Twente, en Holanda. Actualmente, Felipe es investigador de postdoctorado en la Universidad de Kiel, en Alemania, donde estudia la influencia de los cambios barimétricos en la asimetría de las mareas en sistemas de estuarios. Su interés científico está enfocado en predecir la evolución de sistemas costeros a lo largo de diferentes escalas temporales, con interés particular en las dinámicas de sistemas, playas, dunas. Recordamos al público que al final de la charla pueden realizar sus preguntas. Felipe va a realizar su charla en el idioma portugués. Si tienen algún inconveniente, también al final el profesor Carlos va a generar los subtítulos para esto y estará disponible en YouTube. Así que, Felipe, welcome. You can start now. Thank you very much for being with us right here. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui e apresentar um pouco, né, do trabalho, um pouco do que eu tenho pesquisado e do que a gente tem interesse. E é um interesse que é muito importante, na nossa sociedade. E acho que vai ser interessante a gente discutir um pouco a respeito de tudo isso. E vou tentar falar o mais pausado possível. Se as palavras começarem a ficarem muito rápidas, Jairo, alguém, por favor, pode dar um toque ou pode falar para eu tentar falar um pouco mais pausado. Então tá, começando a falar sobre sistemas praia-duna, a gente precisa primeiro começar a falar sobre sistemas costeiros, e toda vez que eu começo a falar sobre ambientes costeiros, eu começo a lembrar dessa figura do Escher. Não sei quantos que conhecem Escher, mas Escher é um pintor, é um artista gráfico holandês, e ele é muito conhecido justamente por esse tipo de imagem, esse tipo de figura, esse tipo de arte que ele produzia, né? E para mim são artes muito interessantes, porque ela mostra justamente algumas interfaces entre os extremos e algumas interfaces entre coisas que são uma, mas não são outra. Então, por exemplo, quando a gente olha essa imagem, a gente olha no extremo inferior da imagem, que a gente tem esse peixe, é um peixe tranquilamente desenhado, muito bem visto, a gente consegue reconhecê-lo muito bem. E se a gente olhar para a parte superior, a gente tem esse ganso, esse pato, essa ave, também muito bem reconhecido. Mas quando a gente começa a olhar mais para a parte do meio dessa figura, a gente consegue perceber que ora a gente vê o peixe, ora a gente vê a ave. E é uma área que está tudo muito embolado ali, está tudo... Ora a gente vê o peixe, a gente tem a influência de um desenho de peixe e a gente também tem influência de um desenho de ave. E os sistemas costeiros nada são do que um ambiente de interface. É um ambiente de interface onde a gente tem conexões com diferentes áreas e diferentes processos que vão definir um ambiente que ora vão parecer como se fosse um peixe, ora vão parecer como se fosse uma ave, né? Então, quando a gente fala de ambientes costeiros, a gente tem diferentes tipos de ambientes costeiros. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ambientes costeiros. A gente tem aqui uma praia arenosa, a gente tem aqui uma praia mais de cascalho, a gente tem aqui com sedimentos bem mais finos, aqui também mais uma praia com cascalhos, com uma conexão de rio aqui. Então, a gente tem diferentes ambientes. E o mais interessante, ou tão importante quanto ter diferentes ambientes,
é que a gente, como ser humano, a gente gosta muito de usar esses ambientes, né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos, algumas imagens da gente usando para recreação esses ambientes. Então, aqui a gente vê muita gente nesses ambientes costeiros, nessas praias, mas a gente também usa esses ambientes, a gente também usa para questão socioeconômica, como fonte de areia, às vezes, ou como pesca e tantas outras fontes. Então, são ambientes extremamente importantes para a gente, né? O grande lance desses ambientes é que eles não são ambientes que são estáticos. Então, eles mudam conforme for o tempo. E se a gente quer usar esses ambientes, seja para algo de recreação, seja para algum aspecto socioeconômico, a gente precisa entender esses ambientes. E a gente precisa entender que esses ambientes, eles são dinâmicos e eles mudam com o tempo. E a gente precisa saber como que eles vão mudar com o tempo, para a gente conseguir usar esses ambientes e usufruir de toda a magia que esses ambientes trazem para nós, né? Então, eu gostaria de trazer essas duas imagens aqui para começar, que elas exemplificam bem como esses ambientes costeiros eles podem ser dinâmicos. Então, essa é uma imagem de uma ilha-barreira no Mar do Norte, na Holanda. O nome é bem difícil, eu não vou nem me atrever a tentar falar, nunca consegui aprender a falar direito. Mas aqui a gente tem uma imagem de satélite dessa ilha em 86 e aqui uma imagem mais recente, de 2016. E a gente consegue ver algumas mudanças muito significativas desse ambiente costeiro. Então, por exemplo, em 86, a gente tinha, por exemplo, essa parte, essa barra de areia crescente aqui, nessa parte da ilha, que nessa parte dessa imagem a gente não consegue ver ela mais. A gente também consegue perceber que esse perfil praial aqui, ele é um pouco mais alongado do que esse perfil praial. A gente também consegue ver que essa ponta, ela é um pouco mais alongada do que essa ponta. A gente consegue também ver que aqui você tem umas linhas de deposição nessa parte por trás da duna, que aqui elas já estão de uma outra maneira, que não são mais tão arenosas aqui. Então aqui já é um sistema um pouco mais desenvolvido nesse caso. E tem várias outras diferenças que a gente consegue ver. E se a gente quiser usar esse ambiente costeiro de alguma forma, se a gente quisesse usar esse ambiente em 86, então vamos supor que a gente quisesse construir alguma coisa nessa ponta da praia aqui, a gente precisaria saber como que ela estaria em 2016. Senão a gente provavelmente teria perdido muito investimento ou teria tido certos problemas. A gente não conseguiria mais usar aquilo que a gente planejou. Do ponto de vista de uso mesmo, não do ponto de vista biológico, que também tem outros impactos, né? O grande X da questão é como que a gente consegue prever como esse ambiente, que é tão dinâmico, como eu mostrei a foto do Escher, que é naquela mistura, aquela mistura de processos, como que a gente consegue prever como que esse ambiente vai mudar de um lado e vai para o outro? E uma das maneiras que nós, como seres humanos, tem feito isso desde quase sempre, como que a gente prevê como as situações vão mudar de uma hora para outra, de uma maneira bem básica, é usando o que a gente chama de modelagem, né? E sendo bem grosseiro, sendo bem abrangente, modelagem nada mais é do que reconstruir um sistema. E essa questão de reconstruir o sistema é algo que nós, como seres humanos, fazemos desde pequenos. Então, quando a gente, por exemplo, olha um desenho ou olha uma flor e a gente desenha aquela flor, a gente está reconstruindo aquela flor de acordo com a nossa visão que a gente vê. E a gente consegue reconstruir e fazer um modelo daquela flor. Um outro exemplo que é muito mais prático, que não sei se na Colômbia vocês têm esse costume, mas em vários países as pessoas têm esse costume, de quando estão no pré ou em algum colégio, um ensino básico,
às vezes a gente tem algumas atividades que a gente precisa fazer uma maquete. E essa maquete ela pode ser de inúmeras situações. E um exemplo que é clássico é fazer uma maquete sobre o sistema solar. Então, aqui a gente tem uma ideia de uma maquete de um sistema solar. E se a gente quisesse construir um modelo do sistema solar, a gente teria que pegar algumas informações daquele sistema para a gente conseguir representar aquela maquete, aquele modelo, de maneira que a gente consiga diferenciar que aquele modelo é, de fato, uma representação do sistema solar. E para fazer isso, a gente tem que ter algumas informações. Então, por exemplo, a gente precisa ter uma noção do tamanho dos planetas, a gente tem que ter uma noção da distância entre os planetas, da cor dos planetas, dentre várias outras informações. Com essas informações, a gente consegue construir um modelo. Então, aqui a gente vê uma maquete que a gente consegue ver que aquilo é um modelo, é uma representação do sistema solar. E, logicamente, isso já deixa um ponto muito importante nas nossas cabeças, que um modelo não necessariamente ele precisa ser extremamente complicado. Todo modelo tem o seu propósito. E, às vezes, o modelo não precisa ser tão complexo para atingir aquele seu propósito. No caso daqui, do ponto de vista científico, o propósito era justamente mostrar para as crianças como que era o sistema solar e as diferenças entre os planetas de modo mais visível. E nisso ele consegue atingir o objetivo. O grande X da questão, quando a gente vai para ambientes, por exemplo, costeiros, é que a gente está tratando de modelos que eram estáticos e tentando transformar eles para um modelo dinâmico. Então, por exemplo, pegando o exemplo ainda da maquete do sistema solar. Então, a gente tem uma maquete que é estática ali. Mas vamos supor que a gente quer tentar fazer ela da maneira mais real possível. Então, a gente quer fazer uma representação com os movimentos que a gente sabe que acontecem entre os planetas. Então, a gente tem o movimento de rotação, a gente tem o movimento de translação. Como é que a gente conseguiria fazer um modelo que assumiria todas essas partes dinâmicas em conjunto? A gente teria que tentar, de alguma maneira, descrever todos esses movimentos. E uma das maneiras que a gente mais faz esses movimentos é através de equações matemáticas. Então, a gente tenta prever os movimentos e toda a física por trás desses movimentos e tenta descrever elas através de equações matemáticas. Essa é mais ou menos a base do que a gente chama hoje de modelagem numérica. Dizendo bem a grosso modo, nada mais é do que reconstruir o sistema numericamente. Então, a gente usa essas equações, usa as questões matemáticas que representam a parte dinâmica de um sistema para reconstruir ele e fazer o modelo de acordo com o nosso interesse. Então, por exemplo, se a gente pegar um sistema costeiro de praia, que é um sistema que todo mundo imagino que conheça. Então, a gente tem uma foto desse sistema aqui, e essa foto aqui, ela vai te dar várias características que a gente precisaria entender para desenvolver um modelo dela. Então, por exemplo, a gente tem aqui a parte da água, então a gente aqui tem ondas, a gente tem maré. Aqui a gente pode ver vegetação, então a gente tem uma vegetação ali. Então, a gente tem aqui areia, a gente tem aqui diferentes perfis de elevação, a gente tem barras aqui que estão debaixo d'água. Então, a gente tem várias informações aqui que a gente precisaria ter uma noção para tentar fazer um modelo. Se a gente quer fazer um modelo estático, a gente pode pegar essa figura, como no caso ela é, e desenhar e fazer um modelo estático. Mas o processo da praia, se a gente quer representar como que ela muda através dos anos, a gente precisa, então, ter o conhecimento dinâmico. Então, a gente consegue imaginar que é uma situação bem mais complexa nesse sentido, né? Então, para que a gente usa, nesse caso, a modelagem numérica em sistemas costeiros em si? Então, quando a gente fala da questão da maquete, a gente tem uma questão muito específica ali. A gente não precisa fazer toda essa dinamicidade, a gente pode fazer de uma maneira estática para atingir o nosso objetivo. Para sistemas costeiros,
a gente tem alguns pontos específicos que a gente gosta de usá-los, né? Então, um dos mais importantes que a gente tem usado atualmente é para previsão. Então, vamos supor, a gente vai construir um porto. A gente quer saber como que o sistema costeiro vai se comportar se a gente construir um porto em certa localidade. A gente também usa muito a questão da modelagem numérica para descrever os processos. Então, vamos supor que a gente construiu um modelo que representa aquela praia que eu acabei de mostrar. A gente pode pensar o que aconteceria, por exemplo, se não tivesse ondas ali naquela praia. Então, a gente tendo um modelo daquilo lá, a gente consegue tirar as ondas do modelo e descrever algum processo e ver qual que é a real importância para aquela praia parecer daquele jeito que ela é. E também tem a questão da análise de risco, né? Para ver se a nossa praia, por exemplo, ela está numa altura favorável, por exemplo, para proteger a população que vive atrás da praia contra tempestades, por exemplo, né? Um grande exemplo de aplicação de modelo numérico atual é o ZendMotor. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto, é um projeto holandês de engordamento de praia. E para dar um pouco de uma visão geral de como saiu esse projeto, na verdade a Holanda, anualmente, ela sempre tem a necessidade de fazer engordamentos de praia ao longo da costa dela. E isso é algo custoso, então se todo ano você vai e coloca um pouco de areia em um lugar, um pouco de areia em outro lugar, todo ano, é um processo muito custoso e é um processo que tem um impacto ambiental elevado. E aí alguém teve uma ideia de por que a gente não faz diferente? Por que a gente não pega toda essa areia que a gente usa e coloca só num ponto? E aí a própria dinâmica do local, ela vai pegar essa areia e transferir para os locais que precisa. A ideia, ela é uma ideia interessante de ser testada. Mas a gente não consegue simplesmente colocar esse tamanho de areia aqui, jogar na praia e esperar para ver se vai dar certo ou não. A gente não consegue gastar esse tanto de dinheiro para fazer um projeto que a gente não tem tanta certeza se pode dar certo ou não. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer alguns modelos numéricos. Então, a gente tenta descrever a praia como ela é, sem esses processos, sem esse engordamento, e a gente tenta colocar o engordamento ali e ver como é que ele vai se comportar. E aqui a gente tem algumas imagens de algumas modelagens que eles computaram aqui, e quando eles compararam visualmente aqui com a observada, você já consegue ver que ela não é uma perfeita, algumas as simulações, mas ela dá uma direção bem interessante. Então, atualmente ela é muito usada para, por exemplo, esse tipo de processos, né? Esse tipo de projetos, nesse caso. Mas tá bom, Felipe, a gente tem sistemas costeiros, mas sistemas costeiros podem ser muitas coisas. Então, aqui eu tenho fotos de vários tipos de sistemas costeiros. E, de fato, para cada sistema desse, você vai ter que desenvolver um tipo de modelo diferente para representar aquele sistema, né? E para ambientes de praia, duna em si, você tem um modelo extremamente específico que a gente precisa desenvolver ali, porque você tem processos que são extremamente específicos para o local. E por que a gente vai tentar fazer a modelagem desses sistemas em específico? Então, uma das principais questões é a parte de proteção da costa contra tempestades. Então, quando a gente tem tempestades vindo para a costa, a gente precisa saber se aquele sistema praia-duna ele é de um tamanho suficiente para proteger o pessoal de trás. Também é importante para uma prevenção de longo prazo, pois os sistemas praia-duna eles são naturalmente sistemas que vão fornecer sedimento para a costa. É muito importante pela questão de relação biológica, então você tem não só uma questão de cadeia alimentar e uma cadeia biológica que está associada ao sistema praia-duna, como você também tem a questão morfológica mesmo, então a estrutura da praia depende de questões biológicas também, e algumas questões socioeconômicas, como, por exemplo, o uso de água. Então, as dunas, elas conseguem atuar como filtros e como reservatórios de água, que podem ser usados localmente, logicamente, se pensado em ser sustentável e tudo mais. Então, tudo bem.
Modelagem de ambientes para a Duna. Você já falou que modelagem ela pode ser simples, pode ser difícil, ela tem que ser direcionada para representar o ambiente e o sistema específico. Então, para a Praia Duna é um modelo, para estuário seria um outro modelo. E aqui a gente teria os sistemas Praia Dunas, e voltando àquela imagem do eShare, a gente tem o ambiente Praia Duna, e se a gente pensar nos extremos da parte do eShare, o extremo do ganso, por exemplo, ele estaria mais ou menos aqui, vamos dizer. E a parte do peixe estaria muito offshore, ela estaria muito mais para a parte, para dentro do mar, vamos dizer assim. Então, a parte que a gente estuda aqui é exatamente aquela parte que tem a integração. E eu estou frisando isso mais de uma vez, porque é isso que deixa o sistema muito complicado. Que você tem muitos processos que atuam em diferentes escalas, tanto de tempo quanto de espaço, que se influenciam e fazem com que o sistema se desenvolva e se modifique com o tempo de maneira muito específica. Então, esse é o sistema que a gente tenta modelar, esse é o sistema que a gente tenta prever como funciona em diferentes escalas de tempo e espaço. Atualmente, quando a gente olha apenas para a parte hidráulica, só a parte que está debaixo d'água na maioria dos casos, hoje a gente tem modelos que eles são relativamente satisfatórios. Não existe nenhum modelo perfeito ainda, que a gente consegue simular para todos os casos específicos tudo que acontece nesses sistemas. De novo, são sistemas muito complexos. Mas hoje em dia a gente já tem modelos que conseguem desenvolver com certa acurácia e com certa precisão os processos que acontecem aqui. Pelo menos para o objetivo que a gente tem, na maioria dos casos. Então, por exemplo, se você precisa modelar uma tempestade, você consegue desenvolver um modelo de tempestade ali. Eles são, vamos dizer, um pouco mais maduros em relação a outros modelos. Por exemplo, se você comparar com a parte seca da praia, a parte seca da praia já é um pouco mais complicada. Hoje a gente não tem tantos modelos maduros quanto os hidrodinâmicos para simular essa parte da praia. E o mais difícil é justamente quando a gente integra os dois. Então, quando a gente tenta justamente entender como que um influencia o outro. Isso é praticamente mares novos que a gente tem feito nos últimos 10, 20 anos, né? E tentado entender. E o grande problema de tudo isso é que a gente não entende muito bem como que funciona todos os processos nesse ambiente. Então, não é só uma questão de colocar tudo em uma equação, mas é uma questão de entender qual que é a equação e como que o ambiente realmente se comporta. Atualmente, a gente tem 4 tipos de modelos, em termos gerais, né? A gente tem modelos que a gente chama de processuais, a gente tem modelos que a gente chama de autômatos celulares, a gente tem modelos chamados de baseado em agentes, e a gente tem modelos particulares, né? A gente tem outros tipos de modelo, lógico, mas esses são os mais gerais do que tem sido usado para modelar sistemas para Duna hoje. E dentre esses 4, eu vou focar nos principais, que seriam os processuais e os autômatos. Esses 2, eles são os principais, os que têm sido mais usados nos últimos anos. Eu também não vou entrar em detalhe em toda a história dos modelos, eu vou tentar focar só nos mais recentes, por uma questão prática, lógico, e acho que o que vai ser mais interessante para discutir depois. Então, começando pelos processuais. O que são modelos processuais? Os modelos processuais, eles nada mais são do que aqueles modelos que descrevem os processos em si, descrevem todas as interações e os processos, através de equações físicas que a gente chama de determinísticas. Então, as equações físicas que elas não têm, em termos gerais, um caráter randômico na parte de resolução. Então, vamos supor, se a gente tem uma entrada A na equação, ela vai te dar um resultado B, em termos bem gerais. Se a gente tem uma solução geral para aquela equação, lógico. Então, esses modelos processuais, eles são os que são mais utilizados e eles são os mais abrangentes. A maioria dos hidrodinâmicos hoje são processuais.
E eles, então, têm uma descrição da equação física usando equações determinísticas para descrever todos esses processos. Eles podem ser de 1 a 3 dimensões, ou dependendo da sua criatividade mais. E alguns exemplos de processos que a gente consegue simular usando esses modelos seria, por exemplo, a propagação e deformação de ondas. Então, as ondas vêm de alto mar, quando elas chegam perto da costa, elas sofrem um tipo de deformação por começar a sentir o fundo do mar, e essa deformação, essa quebra da onda, por exemplo, que a gente vê quando a gente está na praia, ou quando a onda começa a ter uma energia que a gente consegue surfar ela, por exemplo, esse tipo de processo a gente consegue simular. Então, a gente sabe, de modo geral, algumas equações que vão definir como esses processos ocorrem, e através dessas equações a gente consegue simular. Correntes de vento são outras equações que a gente consegue também desenvolver nesse sentido. Um grande problema desses modelos, na verdade é uma limitação, não um problema, é que a gente tem várias fórmulas e vários processos que a gente não tem resoluções conhecidas ainda. Então, alguns processos, por exemplo, a gente não conhece exatamente qual é a equação, ou algumas equações a gente não tem uma solução geral bem definida, que faz com que ela seja extremamente aplicável em todas as condições. Então, a gente depende sempre de algumas aproximações para a gente conseguir chegar numa resolução definitiva daquelas equações. Então, isso é uma limitação dos modelos processuais. Mas, em outro caso, eles são muito úteis porque eles são passíveis de ter muitos tipos de validações matemáticas. Então, as validações matemáticas nada mais são do que comparar o que o seu modelo está fazendo com o que está acontecendo na realidade. E como a gente consegue simular todos os processos, a gente consegue, por exemplo, medir vários desses processos e comparar com o que o modelo está fazendo. Então, por exemplo, a gente consegue medir a altura da onda na praia. A gente medindo essa altura da onda, a gente consegue ir para o nosso modelo e ver se a altura está maior, menor, ou se ela está parecida o suficiente. A gente consegue medir uma corrente, a gente consegue medir um desenvolvimento de uma duna ou não, e tentar validar. Isso é uma das grandes qualidades desses modelos processuais. Então, indo para alguns exemplos, eu não vou entrar muito em detalhe em todos esses modelos, porque também não é a ideia, é mais para dar exemplos de tipos de modelos que têm sido usados e algumas das limitações. Então, esse modelo, na verdade, era um modelo de 2013, na verdade, ele é desenvolvido já, é um trabalho de vários outros modelos bem mais antigos, integrações entre esses modelos, mas ele é um modelo que foi desenvolvido justamente para analisar uma questão de evolução de sistemas barreira, onde a duna frontal ali é extremamente importante. Então, a gente tem esse CDM que a gente fala, o Coastal Dune Model, e ele tem várias simplificações, ele tem várias partes que ele negligencia da física, ora porque a gente não sabe, ora porque se sabe que não seria importante para aquela escala de desenvolvimento. E esse é um modelo que ele consegue resolver a maioria da evolução nessa escala de tempo. A gente tem algumas limitações extremamente importantes nesse modelo, por exemplo, a parte hidrodinâmica desse modelo é muito aproximada, então você não tem exatamente toda a questão hidrodinâmica sendo resolvida. Então, é uma aproximação bem rústica ali, mas para a escala de tempo que eles estão usando, eles acharam satisfatórios. O grande problema desse modelo também, ele não foi exatamente validado por uma questão prática de dados que não tem. Então, ele foi validado qualitativamente e apenas em uma área, né? Uma área nos Estados Unidos. Mas ele é um modelo que é conhecido e ele tem resultados relativamente positivos, né? Mas ele não consegue ser usado, por exemplo, para projetos práticos. Então, a gente não consegue usar esse modelo para ver como que nossa praia vai se comportar daqui 10 ou 20 anos, ou nossa duna em si, nesse caso. Então, ele é um modelo que, para o que ele se propõe, ele funciona bem. Mas ele ainda não é o suficiente para responder muitas das questões.
segundo modelo, que já é um pouco mais próximo do que a gente deseja, seria o modelo do Larson e do Palalani, que é o CS. Ele também é uma evolução de vários modelos, inclusive do Larson, que vem desde meados dos anos 80 e 90. E ele também é um modelo extremamente simplificado. E você vai ver que, como eu vou falando, todos os modelos eu vou falar que eles são extremamente simplificados, porque eles realmente são, justamente pela nossa falta de conhecimento de vários dos processos que acontecem. Mas mesmo tendo muitas simplificações, é interessante que esses modelos eles te dão muita informação interessante, dependendo do seu objetivo. Esse modelo específico do Larson, ele foi usado para simulações decadais em alguns trechos de costa, e ele teve resultados relativamente satisfatórios. Ele tem muitos problemas de simplificação, então é um modelo extremamente simplificado, e ele é um modelo também majoritariamente unidimensional, então ele só vai te resolver um perfil, então qualquer tipo de variação longitudinal ele não te resolve. E ele é um tipo de modelo que ele trabalha como se fosse blocos, para tentar explicar de uma maneira geral. Então ele tem um bloco aqui que funciona, que ele vai te dar uma informação de como esse transporte dessa areia acontece nessa região, ele tem um outro bloco que funciona aqui, e esses blocos tentam se conversar de uma maneira bem rústica, então uma maneira bem simplificada. Então, esse modelo ele exige muito que a gente use alguns conceitos de equilíbrio para o perfil praial, que seria como se fosse um desenho da topografia da praia, que seria um desenho como se fosse padrão, vamos dizer assim. E por isso ele tem algumas limitações, dependendo de como que seu sistema está evoluindo. Mas para o caso que eles testaram, que é um caso extremamente linear, de uma duna que tem crescido de forma linear, ele funcionou bem. Um outro processo que tem crescido nos últimos anos é justamente a questão de acoplar diferentes modelos. Então, se a gente olha simplesmente para a duna, a gente tem inúmeros modelos que conseguem resolver vários aspectos interessantes da duna. Se a gente olha só para a parte hidrodinâmica, também temos. Então, a ideia de vários cientistas tem sido tentar acoplar esses modelos. Então, a gente tem esse cara, esse Nick Kuhn, ele tentou fazer isso, e aqui está o resultado, o framework que ele fala, é o Windsurf, que na verdade nada mais é do que um sistema de acoplagem entre os diferentes modelos, né? E cada modelo que ele usa, ele tenta usar alguns modelos maduros ou modelos promissores, que eles vão resolver certas partes do sistema da praia e tentar te dar uma resposta de como essa praia evolui, numa questão anual nesse caso. Então, ele está simulando o desenvolvimento do perfil em questões anuais. E ele teve resultados relativamente satisfatórios, mas tem alguns problemas que fazem com que esse modelo ainda não esteja no nível que a gente possa aplicar eles em situações práticas nossas. Então, por exemplo, aqui ele tem o resultado entre o modelo e a parte medida. Então, quando ele está comparando a mudança de volume entre diferentes compartimentos da praia, a gente consegue ver que aqui, mais ou menos, na parte mais perto da água, o modelo ele tem um potencial de erosão muito maior do que foi medido. Em outro momento, se você olhar aqui na parte mais alta da praia, então perto da duna já, o modelo, na verdade, ele foi muito capaz de construir um volume de sedimento muito maior do que foi visto aqui. Então, tem algumas questões aqui que não conseguiram ser bem resolvidas. Mas, de modo geral, ele já é um avanço muito interessante, porque ele é um modelo que, apesar de também ter muitas simplificações, ele se propõe a ter um pouco menos de simplificações do que os outros em vários detalhes. Então, esse é um modelo promissor, mas ele também só foi testado em um local. E a gente tem esse último que eu vou trazer processual, que também é um modelo acoplado, que é um modelo bem maduro e hidrodinâmico, que é o XBit,
junto com um modelo relativamente maduro para o processo eólico, então o processo de construção de dunas, que é o Duna. E os nomes são dois nomes muito fortes dentro da pesquisa costeira, então o Dan Roving, que ele é muito importante na questão da modelagem, então ele foi o idealizador de vários dos modelos hidrodinâmicos que a gente usa hoje em dia, e a Suzane Costas também, ela é uma pesquisadora extremamente relevante na questão de dinâmica de praia e de sistemas praia-duna em específico. E eles se juntaram e tentaram acoplar esses dois modelos. Ele é um tipo de modelo que ele também tem muitas limitações e muitas simplificações, mas assim como o do Nick Kuhn, ele tenta ter menos simplificações do que alguns outros modelos, ou do que os outros modelos que vieram antes deles, mas ainda assim ele tem bastante simplificações, mas as simplificações são muito mais relacionadas tanto à escala de tempo que ele tenta simular, que nesse caso é uma escala decadal, quanto também pela nossa incapacidade de conhecer exatamente todos os processos, né? Mas no que se esse modelo se propõe a fazer, ele consegue te dar uma resposta relativamente boa. Ele foi também aplicado em apenas um lugar na costa de Portugal, mas os resultados que ele trouxe também são muito promissores. Então, ele é um modelo que precisa, na verdade, ser validado em outros lugares, e a gente precisa entender quais que são os processos que não estão incorporados nesse modelo, que a gente precisa colocar nele para a gente realmente ter a sua aplicação mais robusta em diferentes áreas, né? Esse é mais ou menos onde a gente está em relação aos processuais. Você vê que aqui eu não trouxe os modelos mais robustos em geral, como o Delft 3D, como o XBit, porque esses modelos eles resolvem alguns casos específicos ou eles são extremamente hidrodinâmicos e eles não deixam a parte da integração com a praia e a duna em si de uma maneira eles não resolvem essa parte. Então, por isso que eu não trouxe eles, mas eu trouxe exemplos em que você acopla esses dois modelos. E tantos outros modelos que a gente tem que são mais usados e conhecidos. Então, vamos falar um pouco de um modelo que é um pouco menos conhecido, pelo menos para a parte de praia, mas ele é muito usado para a questão de desenvolvimento de dunas, campos de dunas e tudo mais, que são os autômatos celulares. A grande diferença dos modelos autômatos celulares é que, ao invés de você usar equações determinísticas, a gente faz com que a dinâmica do sistema seja relacionada a regras de movimento estocásticas. Então, elas são randômicas. Não totalmente randômicas, porque você ainda tem regras, mas você não tem apenas um resultado possível a partir de cada simulação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem geral. Então, se a gente tem aqui um grid, como esse aqui, que você tem certas células nessa direção e certas células nessa direção. Nos modelos autômatos celulares, cada parte desse grid ele vai assumir uma característica específica, aí pode ser uma ou mais características. Nesse exemplo que eu estou trazendo, a gente pode ter dois diferentes sentidos em cada célula. Ou a célula pode ser um X, ou a célula pode estar vazia. Essa é nesse ponto inicial para o modelo. Então, essa figura é o ponto inicial. E você pode ver que algumas células elas são X e algumas são vazias. E aí a gente aplica uma regra. E vamos supor que a regra para esse modelo é simplesmente que uma célula vazia que tem ao seu redor pelo menos 4 células X, ela se transforma no próximo tempo uma célula X. Então, vamos supor, você tem isso no próximo tempo, esse vai ser o nossa nova característica. Então, você vê que algumas células mudaram, que antes eram vazias, agora são X. Essa é mais ou menos a grande ideia dos autômatos celulares. E eles, na verdade, eles estão aí desde 1940 e eles são aplicados em inúmeros casos. Então, um dos casos que são mais conhecidos é o Conway's Game of Life, em que você coloca praticamente só suas condições iniciais, e ele tem algumas regras lá, e dependendo de como que você desenvolve,
como que você distribui no seu tabuleiro, vamos dizer assim, ele vai te dar dinâmicas completamente diferentes. Então, por exemplo, você tem algumas partes dinâmicas que são bem características, tem outras aqui, por exemplo, essa nave ou esses pequenos asteroidezinhos, e ele vai desenvolvendo. Aqui você tem um outro exemplo que é num grid mais hexagonal, em que a mudança de cor ali que é uma das regras. E aqui é um desenvolvimento de partículas de gás mesmo. Então, dependendo da interação, cada partícula dessa é uma partícula de gás e como que ela vai se desenvolver, dependendo de algum distúrbio que você dá ali. Para sistemas praia-duna, o conceito é bem similar. E o que a gente usa, na verdade, nesse nosso tabuleiro, nesse nosso grid, a informação que a gente varia é a elevação. Então, você imagina que todo tabuleiro, cada face daquele tabuleiro, ele pode ter alguns diferentes valores de elevação. Então, alguns valores eles podem crescer conforme for o tempo, outros podem diminuir, outros podem mudar de localidade e tudo mais. Então, essa é a ideia geral de todos os modelos celulares, autômatos celulares, para sistema praia-dunas. Então, você usa esse tipo de característica para simular. E aí, lógico, você tem inúmeras regras para fazer com que esse sistema e essas regras voltem à questão que a gente falou desde o começo, que o modelo, ele nada mais é do que reconstruir um sistema. Então, as nossas regras que a gente assume para esse tabuleiro, ele tem que fazer com que, conforme ele for desenvolvendo, ele vai representar o sistema que a gente quer simular. Então, como é que ele exatamente vai funcionar na questão de sistema praia-dunas? Ele também pode ser entre 1 e 3 dimensões. As equações físicas em si, que são importantes porque são elas que definem como o sistema se compõe, elas não são simuladas diretamente, mas a gente usa essas equações para construir as nossas regras, entendeu? Então, por exemplo, se você tem ondas chegando mais forte, então as células onde as ondas mais fortes estão chegando, elas vão ter uma maior probabilidade de diminuir o seu valor de elevação. Se você tem áreas que você tem um pouco mais de vento, por exemplo, então aquelas células vão ter uma maior probabilidade de serem transportadas para um outro lugar, e assim por diante. E eles são muito utilizados para pesquisas mais qualitativas, mas uma deficiência deles é justamente a questão da validação, porque você não simula os processos em si. Então, se você não simula os processos, você não consegue medir esses processos no ambiente natural para comparar com o seu modelo. Então, a única coisa que você consegue comparar nesse modelo é a topografia final. E topografia, por inúmeros motivos, ela não é um dos melhores, é uma das melhores variáveis para você fazer uma validação, especialmente num modelo como esse, que não é determinístico, ele é um modelo estocástico. Então, você tem uma variabilidade dos possíveis resultados dele, né? Então, beleza. Dos que a gente tem hoje, eu vou contar a história de dois. Então, esse primeiro aqui é o Dubever, o nome dele. Ele é um sistema que tenta resolver tudo de forma usando um automato celular. Então, ele vai desde a parte hidrodinâmica quanto a parte da vegetação e a parte da topografia e do transporte eólico. Eles são regras bem simples e a gente tenta resolver tudo ele dessa forma. Tá? Ele é baseado num modelo que já vem de uma outra escola, que vem da parte mais de dunas que não são costeiras. A primeira pessoa que realmente tentou aplicar esse modelo na parte costeira foi a De Groot. Ela fez essa primeira aplicação. Depois, Jupp Kaisers, ele fez o trabalho mais grosso desse modelo e realmente conseguiu fazer uma simulação e uma primeira validação desse modelo. E depois eu também trabalhei nesse modelo e fiz algumas adaptações e algumas melhorias nesse projeto que o Jupp Kaisers, ele trabalhou nesse modelo. E esse modelo ele é extremamente interessante, porque apesar dele ter muitas simplificações,
muito mais simplificações do que modelos processuais, por exemplo, ele consegue te dar um resultado bem interessante. Então, por exemplo, aqui é uma simulação que ele fez, que o Kaizers fez, para um trecho de praia na Holanda, e você consegue ver que a parte, as ideias gerais de como o modelo se comporta, ele são relativamente similares aos processos que aconteceram na realidade, né? O grande problema, na verdade, é que ele é um modelo que a gente ainda não tem uma confiança total de aplicar em vários lugares, por inúmeros motivos, e principalmente porque as regras parecem ser muito específicas de acordo com cada lugar. Então, por exemplo, aqui a gente tem as mesmas regras aplicadas em um outro ambiente que é muito mais complexo, e a gente consegue ver que ele não consegue simular tão bem. Então, algumas partes do modelo conseguem ser simuladas. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse desenvolvimento, dessa parte aqui da praia. É uma duna frontal relativamente alta, de 10 metros. E, dependendo da condição, a gente consegue simular algo parecido, mas a gente também simula partes que não acontecem na realidade, que é esse campo de dunas aqui, nessa região, que não acontece aqui. Por outro lado, se a gente mudar um pouco as regras, a gente consegue ter as dunas formando mais ou menos na mesma localidade que elas formam, apesar da distância aqui ser um pouco maior do que realmente acontece, mas nesse caso a gente não consegue simular essa grande duna formando aqui. Então, tem dois porquês aqui, na verdade. Ou o sistema ele é muito mais, nesse caso aqui, é um sistema muito mais diferente e muito mais complexo, que exigem novas regras, ou simplesmente tem algumas regras ali que a gente não conhece, ou alguns valores que a gente não conhece, que precisam ser implementados no modelo. E um segundo processual autômato celular, é o do Zhang, e ele teve uma ideia interessante porque ele tentou conectar modelos processuais com modelos autômatos celulares. Então, a parte hidrodinâmica ele fez com a parte processual, e a parte do desenvolvimento da duna em si com o autômato celular. E ele teve resultados bem interessantes também. São muito similares com os resultados do Kaizers, mas também é um ambiente relativamente simples comparado com outros ambientes que a gente encontra dunas na parte costeira. Então, e esse modelo só foi aplicado, infelizmente, para um lugar. Então, é um modelo que também precisa ser aplicado para outros lugares. E tem um grande problema que, de novo, salientando dos autômatos celulares, é a questão da validação. E eles, nos últimos 30, 40 anos, eles basicamente, na parte de geomorfologia, foi aplicado apenas para estudos qualitativos, ou estudos para a interferência de um ou processo ou outro, mas nunca para, por exemplo, projetos aplicados. Então, não são modelos, hoje em dia, com as regras e as simplificações que a gente consegue fazer neles, eles não te conseguem, por exemplo, ser aplicados ainda em um projeto, por exemplo, de engorda de praia. Então, se você tem uma engorda de praia para você saber como que aquela praia vai se desenvolver em 10 anos, não são modelos que conseguem te dar isso. Então, quais seriam os próximos passos, mas já indo para o final da apresentação? Tem algumas coisas que são extremamente necessárias para a gente conseguir desenvolver qualquer tipo de modelo do sistema praia-duna para uma análise decadal, lógico. A primeira, a gente precisa ter uma melhor compreensão de como os ventos se comportam na região da praia. Então, isso é uma coisa que a gente não tem muita noção. A gente tem noção, mas tem muitos detalhes que a gente não consegue resolver ainda. E com isso, a gente tem certos avanços recentes com modelos de dinâmica de fluidos computacionais, que tem dado muitas informações interessantes que a gente não sabia. A gente também precisa de uma melhor compreensão e descrição de processos biológicos, e nisso entra uma questão de interdisciplinaridade muito importante dos anos mais recentes, que a gente consegue conversar com diferentes áreas de conhecimento e tentar colocar tudo isso junto nesse modelo. A gente também não conhece muito a questão de interação duna-duna, e a gente também não consegue entender muito a interação entre partículas de sedimento
e principalmente como ocorre essa mudança entre esse transporte de uma maneira bem mais holística entre a parte do sedimento que está debaixo d'água para quando ele transfere para ele ficar disponível para o transporte de sedimento eólico, né, no caso. Então, como o título da minha apresentação falava, quão longe a gente está. E, infelizmente, eu não consigo dar uma resposta específica, porque a gente depende de coisas que a gente não consegue prever. Mas eu consigo trazer, pelo menos, algumas coisas que são positivas, que eu vejo como esperança nos próximos anos, e algumas partes que nem tanto deixa a gente feliz, né? Na parte que deixa a gente esperançoso é a questão do poder computacional. Então, hoje em dia, a gente tem uma elevação de poder computacional muito grande. Então, muitos testes que a gente não conseguia fazer há 10 anos atrás, hoje em dia a gente consegue. E a gente imagina muito que, por exemplo, com o avanço de computadores quânticos e esse tipo de avanço de poder computacional, muitas das ideias que a gente tem no papel que são limitadas por poder computacional, a gente vai conseguir fazer. Uma das ideias, por exemplo, são modelos particulares. E os modelos particulares nada mais são do que você resolver o movimento de cada grão de areia individualmente. Ele tem vários processos diferentes e várias limitações, mas a maior delas que a gente não consegue tentar muito é a questão de poder computacional. Porque para você simular uma grande escala de tempo, você precisa de muito poder computacional. E isso foi sempre um limitante, que talvez nos próximos anos a gente pode conseguir tentar para ver se é viável ou não. Questão de inteligência artificial, machine learning e essas outras áreas, elas também são muito promissoras, porque elas podem ajudar a gente, enquanto a gente não consegue achar algumas resoluções, pelo menos dar alguns direcionamentos, principalmente em questão de projetos aplicados. Porque dentro da ciência, a gente tem os nossos modelos e a gente quer entender exatamente como funciona. Mas, às vezes, um projeto, ele não consegue esperar a gente aprender tudo. E nessas situações, a inteligência artificial ela pode ser muito benéfica para esse tipo de simulação. Um terceiro ponto é o interesse socioeconômico. Então, hoje em dia, a gente tem um interesse, a gente consegue captar mais fundos e consegue que a sociedade entenda mais como a praia é importante, como é importante a gente prever essa questão de praia, principalmente pela questão de mudanças climáticas, e também a questão de multidisciplinariedade, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente não tinha 30 anos atrás, por exemplo. Então, muita coisa que a gente percebe que é multidisciplinar, hoje a gente consegue trabalhar um pouco mais. Entretanto, a gente também está muito longe de ter um completo entendimento do sistema. Então, tem muitos processos que a gente não entende. E também tem algumas soluções gerais para equações conhecidas que a gente não sabe ainda e que, no momento que a gente conseguir descobrir essas soluções, todos os modelos processuais, tanto de sistema Praia Duna, quanto os globais oceânicos, globais de clima e tudo mais, eles vão te dar respostas muito mais interessantes. Bem, acho que era isso. Muito obrigado. Muy obrigado a ti, Felipe. Muchísimas gracias por la charla y también muchísimas gracias al público por estar asistiendo el día de hoy. Y bueno, a partir de ahora abrimos el espacio de manera oficial para que realicen sus preguntas a través del chat. Pero antes quisiera intervenir yo, y teniendo en cuenta la naturaleza del público, ya que tenemos muchos estudiantes del semillero y de niveles iniciales de las carreras de ingeniería, Felipe, quería preguntarte, después te realizo la pregunta en inglés o en portugués, que ¿qué conocimiento previo crees que deben tener los estudiantes de pregrado en ingeniería para llegar a hacer uso de estos modelos y aplicarlos a casos de estudio? Felipe, the question is, what previous knowledge do you think that undergraduate students must have in order to use these models and apply them? Eu acho que a primeira coisa que os estudantes precisam mesmo é ter um conhecimento básico das questões físicas do ambiente. Então, esses modelos, principalmente modelos comerciais, eles não estão ainda no nível que a gente consegue simplesmente rodá-los sem entender o que está acontecendo.
Então, se você quer trabalhar com essa parte, a compreensão do sistema precisa estar muito bem estruturada na sua cabeça. Então, você precisa entender como que funciona a questão das ondas, você precisa saber como funcionam as correntes, você precisa entender transporte de sedimento, precisa entender dinâmica biológica também, a questão da estrutura da vegetação, precisa saber como funciona essa dinâmica, precisa saber de transporte eólico. Então, toda essa bagagem é importante você ter. Logicamente que isso exige muito tempo para você conseguir adquirir todo esse conhecimento. Então, mas é importante você ter a noção que o modelo em si, ele vai te dar um resultado, que se você não tiver uma bagagem para conseguir entender o que esse modelo está te reproduzindo, ele não vai te ser útil, entendeu? Por exemplo, a gente tem alguns exemplos em alguns lugares do mundo em que a gente roda o modelo e a gente não conseguiu ter um conhecimento prévio ou um discernimento de que aquele modelo estava te dando um resultado errado, por mais que nas validações os valores estivessem relativamente bons, ele estava te dando um resultado que era um problema muito mais numérico do que um problema realmente que acontecia na região. E isso pode trazer grandes consequências, por exemplo, para um projeto de engenharia. Então, às vezes, a questão de meio metro de onda que você não consegue simular é o que vai fazer você desenhar o seu dique ou a sua proteção ali numa altura que não vai ser suficiente. Então, o conhecimento da base, ele precisa estar muito sólido. E se você não tem esse conhecimento, saber onde procurar. Então, e isso para mim é o mais importante. A parte técnica, a parte de programação, a parte de usar o modelo, essa para mim é o segundo plano. Isso é ferramenta. Agora, o conhecimento do processo precisa estar confortável na sua bagagem. Gracias, Felipe. Profesor Carlos, le cedo la palabra para que haga el resumen. Dale. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu respuesta. Voy a hacer como una intervención muy puntual, como un resumen de tus respuestas en portugués a que todos los asistentes puedan sacarle provecho, ¿ok? Bueno, a los asistentes les comento que Felipe ha destacado dos puntos principales. Primero, nos ha comentado que es importante a los estudiantes tener una buena base de la física ambiental, dinámica de corrientes, dinámica de sedimentos, dinámica biológica, transporte eólico y algunas otras competencias más, porque en la opinión de Felipe, los modelos comerciales aún no están suficientemente maturados, es decir, aún están en una etapa de desarrollo, implementación, validación, y así que si uno va a aplicar los modelos y no entiende la base de la física del proceso, uno muchas veces no alcanza a darse cuenta de que los modelos te pueden generar resultados equivocados. Y esos resultados equivocados muchas veces son la base que se toma para la ejecución de proyectos. Entonces, si tú no entiendes el proceso, tú no consigues detectar que tu modelo está equivocado en su resultado y acabas ejecutando proyectos también con equívocos. Y eso obviamente tiene sus consecuencias. Y el segundo punto que destaca Felipe, que también es muy importante a los estudiantes que se interesen por el tema, sería la parte técnica, ¿no? Todos los temas de programación, dominio de lenguajes que se usa para desarrollar esos modelos, el conocimiento del propio modelo, pero que eso sería como algo secundario al dominio de la física ambiental. Ok, muchas gracias, Felipe. Listo, profe, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de parte del profesor Rogério. Está en portugués. Profe Carlos, no sé si quiere colaborar. Yo te apoyo. Con la lectura. Yo te apoio. Bom, Felipe, o professor Rogério, do Departamento de Civil e Ambiental, te saluda e hace acaso a pergunta, ok? Ele diz assim, no caso do modelo que mostraste, em que o modelo não alcança reproduzir a realidade, validação,
e possível modelar a área em pedaços, subdividir o tabuleiro, onde cada um dos pedaços separados alimentaria o outro pedaço do modelo? Abraço. O professor Rogério também é oceanógrafo e é professor aqui na universidade, Felipe. Jairo, quando tenga a resposta, eu repito a pergunta em espanhol e com a resposta de Felipe, ok? Ok, vale. Um abraço. Na verdade, isso se eu entendi muito bem a pergunta, essa questão é justamente um ponto recente que as pessoas têm tentado para fazer, né? A questão de acoplar o modelo. A grande dificuldade desse tipo de modelagem, na verdade, é justamente a falta de conhecimento dos processos de integração. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, quando a gente está simulando um modelo que é, por exemplo, o modelo de transporte eólico, esse modelo ele vai ter um tanto de areia que vai ser transportada e esse tanto de areia vai ser erodida da superfície da praia. Aí você precisaria de um outro modelo que vai te trazer esse sedimento para compensar. Essa dinâmica, exatamente onde você vai depositar isso, tudo isso, ela não é muito bem compreendida, por mais que alguns modelos tenham evoluído muito bem na parte do SWASH, por exemplo, o SWASH, mas ainda tem várias questões ali, principalmente da deposição de sedimentos, que você não consegue ainda simular. Então, justamente essa questão da integração, muitas vezes, exige que a gente faça algumas integrações que são aproximações. Então, acaba usando, por exemplo, uma questão de manter o ângulo da praia sempre constante, ou se não, você aplicar uma ideia de um perfil de praia em equilíbrio, que aí você vai sempre ter um desbalanço ali, né? Ou é uma limitação muito dessa integração. Mas isso é algo que tem sido resolvido muitas vezes, né? Então, por exemplo, tem alguns modelos que conseguem, dependendo do objetivo do modelo, fazer esse tipo de integração. Então, por exemplo, o modelo do Larson é um modelo que são diferentes caixas. Então, ele resolve cada parte praticamente separado e o que ele comunica é praticamente só o transporte de sedimento. Para o objetivo dele foi suficiente. Então, na escala de tempo e espaço que ele estava simulando, isso foi suficiente. Então, ele assumiu um perfil de praia em equilíbrio que você conseguiria ou erodir ou acrescentar, no caso, de acordo com o tanto de areia que trocava entre esses compartimentos, né? Mas acho ainda, pelo menos em todos esses modelos que eu conheço, né, essa integração ainda é uma das maiores dificuldades, né? Você não consegue ainda simular exatamente como blocos sem ter uma integração, sem usar nenhum tipo de aproximação, né? Mas aí eu volto ao que eu falei no começo, né? Depende muito do que você precisa, né? Qual que é o seu objetivo do seu modelo. Dependendo do objetivo, a aproximação que você faz, ela é suficiente, né? Obrigado, Felipe. Bom, o professor Rogério, ele também é brasileiro, então provavelmente para ele a resposta está bastante clara. Eu vou só repetir a tua pergunta e resposta, tá, em espanhol, para que os demais também possam aproveitar dessa tua experiência. Bueno, a pergunta do professor Rogério foi no sentido de que, em el caso del modelo que ha mostrado Felipe, en qué puntos el modelo alcanza a reproducir la realidad en términos de validación y también si era posible o si es posible modelar el área como por partes, ¿no? Subdividirlo en el tablero, donde cada parte por separado sería como una información o una parte del modelo. Esta fue como la pregunta del profesor Rogério. Y la respuesta va en el sentido de que, en la opinión de Felipe, aún tenemos mucha dificultad, porque quizá una de las principales dificultades con el trabajo con esos modelos es exactamente el proceso de integración, que en algunos casos nos falta conocimiento para poder hacer de la manera adecuada esa integración. Entonces, nos ha dado un ejemplo del modelo de transporte eólico de arena,
y nos comenta que, por ejemplo, muchas veces nos falta el conocimiento para poder hacer la otra parte, que es la deposición, porque no se comprende bien, las integraciones en general son más como acercamientos, se asumen como verdaderas algunas informaciones, algunas variables, y eso obviamente tiene su impacto también sobre cuán real o cuánto cercano a la verdad es la ejecución del modelo. Y nos da otro ejemplo de un modelo de Larson, del modelo de Larson, donde ellos sí aplica como una subdivisión por cajas, y bueno, ele lo usa así para reportar el transporte de seguimientos. Y que en este caso también hay como una decisión de la persona, del investigador, cuando asume el perfil de playa en equilibrio, pero que para los objetivos de Larson, cuando él aplicó ese modelo, sí era posible hacer esa integración con un poco más de veracidad, ¿no? Más cercana a la realidad. Entonces, en resumen, la respuesta de Felipe es que todo va a depender del objetivo que tiene uno cuando aplica el modelo, y que va a haber casos donde es posible hacer una integración un poco más cercana a la realidad, y hay casos donde tú debes asumir algunas verdades donde no se comprende también el fenómeno, y que así quizá la integración sea un poco más complicada. Ok. Obrigado, Felipe, una vez más. Jairo, si tienes otras preguntas. Sí, claro que sí, complementando un poco también esta modelación numérica, muchas veces uno como investigador o como en la parte de ingeniería a veces tiene que hacer ciertos sacrificios y tiene que ser un poco pragmático en aras de tener una respuesta, porque quizás a veces es la mejor aproximación que nosotros podemos tener. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque, como bien comentaba Felipe, todavía los modelos numéricos se encuentran en etapa constante de desarrollo y hay muchas cosas que asumen, por así decirlo, y dan por sentado. Entonces, hay que tener un equilibrio entre estos parámetros. Por acá tenemos otra pregunta, porque quizás de un estudiante dice, hola, ¿cómo estás? Me gustaría saber qué modelos estás utilizando actualmente y para qué. Muchas gracias. Felipe, the question is, hi Felipe, how are you? I would like to know what kind of models are you using right now and to what end? Thank you very much. Atualmente, olá, tudo bem? Espero que você esteja bem também. Tenho usado dois modelos ultimamente. Um é o que eu mostrei, o autômato celular, o do Bever, aquele que eu tenho trabalhado faz uns anos. Mas o que eu tenho feito nele, na verdade, ele é um script escrito em MATLAB, e a gente tem trabalhado para fazer ele open source em Python. Então, a gente está querendo transformar ele para Python, então é isso que eu tenho trabalhado ultimamente em relação a esse modelo. Mas isso é como um trabalho à parte, não tenho gastado muito tempo nisso, porque não tem muito a ver com o meu trabalho atual, em que eu estou desenvolvendo aqui na Alemanha. E para esse trabalho atual, eu tenho usado o Delft 3D, a questão hidrodinâmica dele, e morfodinâmica, no caso. E o que eu tenho simulado aqui são estuários, então eu saí um pouco do sistema praia-duna para essa posição de agora para trabalhar com estuários, e o que eu tenho tentado entender é como que algumas mudanças de batimetria elas vão afetar a simetria de maré. Então, quando você troca, por exemplo, algumas partes da batimetria do estuário, então você tem algumas alterações na quantidade de água que você tem disponível na hora que a maré está entrando e a hora que a maré está saindo, e isso causa uma assimetria, né? Então, às vezes a maré entra muito mais rápido do que sai, ou vice-versa, né? Eu estou tentando entender como que essas pequenas variações na batimetria elas vão afetar a simetria de um estuário aqui na Alemanha. Gracias, Felipe. Obrigado, Felipe. Vou proceder também, Jairo, a hacer a tradução, ok? Bueno, Felipe nos comenta que actualmente utiliza como dos modelos principales en su trabajo.
uno de los modelos es lo que se llama autómato celular. Yo la verdad no sé si estoy traduciendo bien al español esa expresión, pero es uno de los modelos que nos ha mostrado en su presentación, y básicamente lo que está haciendo con ese modelo es porque este modelo es un script en MATLAB, y bueno, el trabajo de Felipe ha sido direccionado a transponerlo a plataforma Python, de manera que pueda ser una aplicación open source, una aplicación completamente disponible, gratuita, y que más personas lo puedan hacer uso, pero no es bien el principal esfuerzo de Felipe actualmente, ¿no? Es algo que él lo está desarrollando como en paralelo a su proyecto actual. Actualmente está trabajando en Alemania, aplica Delphi 3D, 3D, creo que sería en español, y básicamente lo que él está haciendo con este modelo es estudiando la morfodinámica en estuarios, intentando comprender o entender cómo que los cambios en batimetría afectan la dinámica de las mareas, es decir, cómo que los pequeños cambios en las mareas están afectando toda la dinámica de ese ambiente. Okay, eso sería como muy resumidamente lo que nos dijo Felipe. Gracias, Felipe. Profe, por acá tenemos una pregunta de parte de Sebastián Amaya, quien es profesor del departamento también, que en realidad son dos. Buenas tardes, me gusta que el tema es muy aplicado y me gustaría hacer algo así a futuro. Tenía dos preguntas. La primera es si él ha podido ver cómo el grado fractal de la simulación afecta en la simulación en relación con la medida real de la longitud o la forma de la playa. La segunda es saber si esos modelos dinámicos también usan Monte Carlo o modelos estocásticos. So, Felipe, the professor Sebastian Amaya is asking you if the shape of the beach and the morphology of the beach is affecting the simulation and the fractal grade of the own simulation when you use these numerical models. Esta é a primeira pergunta, né? The first question. Yes, that is the first question. Afetam bastante. A forma da praia, toda a pequena variação ali, ela pode te dar alguns resultados diferentes. A dificuldade de você estar nesse ambiente, né? Se você tem uma variação pequena da praia, do formato da praia, principalmente em uma simulação decadal, você pode ter várias consequências, né, de você simular aquela praia de uma maneira errada. Então, você tem muitos problemas. A grande dificuldade que a gente ainda está hoje é que justamente por a gente não conhecer todos os processos ou não ter esses processos muito bem parametrizados, que muitas vezes você não consegue ter esse discernimento que o erro ou a diferença no resultado está sendo por um erro do dado de entrada, que é um erro comum, que acontece e a gente sabe que tem que tentar não acontecer, ou se o erro é por causa de algum parâmetro que você não colocou no seu modelo, né? Ou alguma parametrização que esteja errada. Então, quando a gente olha para alguns modelos mais maduros, por exemplo, Delphi 3D ou XBit, esses modelos, apesar deles não resolverem uma parte da praia, esses modelos eles já são um pouco mais maduros o suficientes, em que a maioria dos erros que você consegue encontrar, você consegue já discernir se aquele erro foi por causa de um erro na construção da malha, ou se foi um erro por causa da batimetria ou do perfil da praia, ou se é um erro numérico, né? Então, não é sempre que você consegue, mas já é um pouco mais fácil. Agora, nos modelos praia-duna, que tentam resolver todo o processo, seja ele por acoplando ou como um sistema único, você ainda tem essa dificuldade de discernir. Mas, com certeza, os dados de entrada, eles têm bastante efeito nos resultados de saída. Gracias, Felipe. Voy a aprovechar y doy la respuesta en español a la primera pregunta, ¿okay? Para poder quedar más claro al público también. Bueno, la respuesta de la
de la primera parte de la pregunta del profesor Sebastián Amaya es positiva. Felipe confirma que sí, que el fractal afecta mucho todo que tenía que ver con las medidas de simulación. Nos comenta que es muy, muy importante la calidad de la data que uno ingresa a la modelación y que algunos sistemas, algunos modelos más antiguos tienen más dificultad, tienen más problemas para que uno pueda detectar esos errores, identificar qué tipo de error hay en tu modelo, pero que algunos modelos más recientes, más modernos, sí permiten en algunos casos verificar los errores con un poco más de facilidad, pero que aún es un desafío considerable en el trabajo con modelos ser capaces de identificar y bueno, garantizar la calidad del dato que tú estás ingresando al modelo. Este sería como un resumen. Gracias. Well, and the second part of the question is very specific. He wants to know if these dynamic models also use Monte Carlo or stochastic models. Para os modelos estocásticos, o Monte Carlo é uma das alternativas. Para os modelos determinísticos, não. Sim, raramente se usa, a menos que... Não, o Monte Carlo não se usa, eu não lembro, pelo menos eu não consigo lembrar de nenhum exemplo que se precisou usar, justamente pela natureza do processo, né? Como o modelo é determinístico, não faz sentido a gente usar um Monte Carlo. Mas, por exemplo, para modelos celulares autômatos ou autômatos celulares, que você tem a questão randômica, então você precisa fazer algumas alternativas, algum tipo de aplicação para você tentar compreender essa randomicidade, né? E aí o Monte Carlo seria uma das alternativas, né? Mas depende muito do modelo, assim. Por exemplo, o modelo que eu trabalho, por exemplo, a gente chegou a fazer alguns testes e a gente viu que para os resultados final, para a gente conseguir ter uma distribuição adequada, a gente não precisa rodar um Monte Carlo, mas a gente precisa rodar um número específico fazer um número específico de simulações. Não chega a ser um número que a gente precisa para rodar um Monte Carlo, seria algo mais, um pouco mais rápido, né? Seria bem menos simulações do que um Monte Carlo. Mas na questão de ideia se pode usar, eu conheço alguns modelos estocásticos que você precisa rodar um Monte Carlo para você realmente entender ali, conseguir pegar as tendências, etc. Gracias, Felipe. Bueno, la segunda parte de la respuesta, Felipe nos comenta que para modelos estocásticos el Monte Carlo es una alternativa, pero para modelos determinísticos no. Él no recuerda de aplicaciones o de tener la necesidad de aplicar Monte Carlo, por ejemplo, en su modelo, exactamente por la característica que tiene. Nos comenta que hay otros modelos y en esos modelos se pueden aplicar o Monte Carlo o otro tipo de estrategias también para intentar comprender el efecto randómico, ese efecto al azar que tú estás trabajando. Entonces va a depender mucho del modelo. Si es estocástico, podría ser alternativa. Si es determinístico, en general no es la alternativa. Se trabajan con otras. Gracias, Felipe. Ok. Gracias, profe. Y para finalizar, tenemos una pregunta por parte del profesor Miguel, que nos dice que quisiera saber si es posible simular corrientes turbulentas usando autómata celular. Gracias. And the question from Professor Miguel is, he would like to know if it is possible to simulate turbulent currents using these automatic cell models. Thank you very much. Eu não sei. Eu não conheço nenhum modelo que consegue esse nível de detalhe para fazer esse tipo de simulação turbulenta. Mas talvez alguém tente, mas eu acho muito difícil, porque a questão da turbulência é uma questão que é muito complicada para você transformar a turbulência em si em um conjunto de regras, né?
Então, a turbulência em si, questão dessa dinâmica ali, já é complicada você resolver dentro de equações determinísticas, né? Sem usar aproximações e condições de borda, etc. Então, eu acho complicado, e eu também vou além dizendo que talvez, se você resolver com esse nível de detalhe, usando um autômato celular, talvez não seja uma estratégia muito interessante, entendeu? Porque a ideia do autômato celular é tentar simular usando a parte mais importante possível e tentando simplificar ao máximo, né? Então, se o seu processo realmente necessita muito da turbulência, muito, talvez fosse mais interessante você tentar resolver isso de uma forma determinística do que tentar transformar toda a questão que é muito complexa da turbulência em diferentes regras para simular com um autômato. Mas, assim, eu não conheço hoje, mas talvez alguém tenha tentado, talvez alguém no futuro tente. Há uns anos atrás, ninguém imaginava que conseguiria usar automatos celulares num sistema de praia, e hoje a gente consegue. Então, hoje eu não sei, mas imagino que não. Gracias, Felipe. Bueno, Felipe nos comenta que no es de su conocimiento que alguien lo haya aplicado a ese nivel de detalle las autómatas celulares. Nos comenta que, en su opinión, le parece muy complejo el tema, porque sería muy complejo, muy complicado transformar o convertir la turbulencia en un conjunto predeterminado de reglas. Pensa también que quizá no sea lo más adecuado o quizá no sea la mejor estrategia aplicar este modelo de autómato celular para si trabajar, o si el objetivo es trabajar a ese nivel de detalle, porque la propuesta del modelo es exactamente simplificar, ¿no? Termina nos comentando que quizá alguien al futuro lo intente, así lo ha pasado con otros modelos, con otras aplicaciones, y que, bueno, queda como una perspectiva quizá a ser investigada o que otras personas lo puedan intentar. Muchísimas gracias, Felipe. Jairo. Profe, bueno, listo, muchísimas gracias. No sé si tiene unas palabras finales para dar o cerramos de una ya el evento. Ya no tenemos más preguntas. No, Jairo. Bueno, yo voy a hablar en portugués entonces para hacer mi agradecimiento a Felipe. Okay? Vale, profe. Bom, Felipe, de verdade que te agradecer uma vez mais. Já havia te agradecido anteriormente, antes da tua palestra, e quero aqui também deixar registrado o quanto eu valorizo todo esse esforço que pesquisadores têm feito para participar dos nossos seminários. É um projeto que a gente começou talvez muito ambicioso, né? Porque é um projeto de uma universidade relativamente pequena aqui na Colômbia, mas é muito legal para nós poder receber pessoas que estão desenvolvendo projetos aplicados em várias partes do mundo, como no teu caso aí na Alemanha. E, como eu te disse, eu acho que é um bom modelo, né? Tu, como investigador, para outros professores que, quiçá, estejam ainda em uma etapa diferente da carreira, ainda estejam pensando num doutorado, para os alunos que estão começando essa trajetória, né? Então, na verdade, te agradecer bastante, te parabenizar também aí pelo teu trabalho. Dá para ver que tu tem um domínio muito, muito bacana, muito bom da tua área, e deixar as portas abertas aqui para que no futuro talvez tu possa vir fazer uma palestra presencial, que a gente possa interagir também, quem sabe a nível de alianças, né, projetos. A gente sabe que todas as universidades têm essa meta, né, de colaborar, de estabelecer redes, e quem sabe a gente possa seguir aprendendo mais contigo aí. Então, na verdade, te agradecer e te parabenizar pela tua palestra. Obrigadão. Obrigado pelas palavras, e prazer é todo meu. Muito obrigado, Carlos, um prazer conhecer vocês, é um prazer estar aqui apresentando o trabalho e disseminando um pouco que a gente conseguiu aprender nesses anos aí. E se alguém quiser tirar algum tipo de dúvida, por favor, pode falar com o Jairo ou com o Carlos, eles podem passar meu contato, eu estou aberto para tentar ajudar qualquer um aí que precisar de qualquer coisa, seja para discutir a parte do modelo, ou seja para discutir aspectos acadêmicos também. A gente
A gente gosta de ajudar. Se puder ajudar as pessoas, a gente fica feliz. Obrigado, Felipe. Tu sabe que da nossa parte o mesmo, talvez a gente não tenha alguma infraestrutura específica, mas aqui a gente tem um grupo de professores e alunos que, em geral, é muito ansioso por participar, por fazer ciência, então eu acho que pode ter uma sinergia bem interessante. Obrigado aí. Jairo, si quieres, unas palabras finales también a los asistentes. Pero listo, muchísimas gracias también, primero que todo, a Felipe. Muito obrigado por la palestra. Y también muchísimas gracias a todos los estudiantes que nos estuvieron acompañando el día de hoy del semillero y de los cursos de física. Un placer tenerlos, y a los profesores del departamento y a los de fuera del departamento. Y bueno, los esperamos el siguiente jueves en nuestro siguiente Thursday Science Seminar. Hasta luego, que estén muy bien.